tarde a todos, a todas, que os mentores da casa, né, nos guarde, que Jesus e Maria nos abençoe, para que a gente possa continuar na nossa reflexão. Então, eu fiquei tão empolgada com o estudo sobre o amor, né? E então, aproveitando que foi muito próximo, né? A gente está aqui de volta tão rápido, e aproveitando essa empolgação, eu resolvi que a gente podia estudar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais esse assunto, né? Então, recapitulando só um pouquinho para quem não estava aqui na semana passada, na semana retrasada, né? Eu perguntei, né, se a gente podia definir a palavra amor. E aí nós comentamos que sim, trouxemos diversas definições interessantes. Quem estava aqui não sei se lembra de alguma, né? Mas nós concluímos que, acima de tudo, o amor realmente ele deve ser sentido, vivenciado. Mas, porém, chegamos a uma conclusão que o amor verdadeiro, aquele amor desinteressado, né? Aquele que não pede nada em troca, aquele amor que não fere, que não magoa, aquele amor que não faz chorar, que a gente ainda sente pouco esse amor, que a gente precisa trabalhar um pouco em cima desse amor, né? na nossa mudança, na nossa transformação ainda com relação a isso. E aí, né, nós também chegamos a uma conclusão legal, que o amor ele pode ser treinado, pode ser cultivado. Lembram que dia a dia a gente pode ir bordando na lona do amor, que nem dizia Voltaire? A gente pode ir bordando com carinho, com criatividade, a gente pode ir cultivando o amor, né? E a gente vai cultivando nas pequenas formas, nos pequenos gestos, aí a gente vai cada vez mais aprendendo a se dedicar ao amor. Nós também podemos cultivar o amor seguindo um conselho de Jesus, que é orar e vigiar, né? Pois assim a gente vai também tomando conta, né, da nossa consciência, observando a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos. Assim, conforme a gente vai observando, né, orando, pedindo a Deus e vigiando, observando cada atitude que a gente está tendo, a gente pode ir começando a perceber como é que está sendo o meu tipo de amor. Eu ainda estou cobrando, eu estou querendo algo em troca. Ah, eu amo fulano, mas amo fulano quando fulano me dá alguma coisa que eu quero. Quando fulano não me dá aquilo que eu quero, eu já fico brava, eu já deixo de amar. O meu amor não é tão grande assim quando o fulano faz aquilo que eu não gosto, que eu não quero, né? Então, assim, nós vamos observando, então, como é que a gente está agindo, né? Se a gente está mais amando ou mais exigindo. E aí, a gente vai vendo se a gente está realmente evoluindo, progredindo, né? Porque é através do amor que a gente vai progredir realmente. Nós falamos também que a gente encontra diversos tipos de amor. O amor filial, maternal, o amor dos companheiros. E essa diferença aí de amores, na verdade, é mediada pela responsabilidade que a gente tem com essas criaturas. Então, quando a gente tem filhos, o nosso amor para com os nossos filhos, ele vem carregado de responsabilidades, né? Então, é claro, né, a gente fala, eu passo a noite toda hora acordado, porque toda hora meu filho está doente. É chato, é chato, mas isso faz parte, isso é parte do teu amor, né? Não tem jeito, vem carreado, né, de responsabilidades. Quando a gente tem um companheiro, a gente também tem responsabilidade com esse companheiro, né? Ai, que droga, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, né? Faz parte, né? Então vai viver sozinho, vai tentar ser uma ilha. Não sei se vai conseguir, né? Mas se você está na convivência, você tem responsabilidade. Faz parte, talvez além do amor, faça parte essa responsabilidade, né? E o amor vem completar esta responsabilidade, que quando a gente realmente ama, a gente faz essas responsabilidades com leveza.
Se você está vendo que a coisa está muito pesada, né, está se arrastando muito, você precisa olhar. Precisa olhar porque esse amor aí está, né, tá complicado. Você está exigindo mais do que doando. E o amor, acima de tudo, é doação. E aí a gente ainda comentou um pouquinho, né, a questão do grande e do verdadeiro amor que foi Jesus que nos ensinou, que é o amor com paixão, o amor pelos irmãos. Esse realmente a gente não pode pedir nada em troca, né, que é a caridade. Esse amor com paixão é o gerador da caridade que nos traz profunda alegria quando a gente consegue realmente exercitá-lo. Então, até aí, a gente fez muito rapidamente uma revisãozinha do que a gente tratou na semana passada, na semana retrasada. E a partir de agora, então, né, nós vamos fazer a leitura de um livro infantil. Por incrível que pareça, né, eu sempre digo para as minhas criancinhas na escola, eu sempre digo para elas que a leitura, a literatura é a melhor forma da gente aprender. Que a gente aprende brincando. Muitas vezes estudar é um tanto quanto chato, principalmente se a gente tem que estudar a teoria, né? Mas, quando a gente estuda brincando, fica mais fácil. E fica bem leve, né? O estudo que a gente vai querer fazer hoje fica bem leve se for através, então, da leitura de um livro infantil. Tem histórias que a gente conta, né? E você conta e reconta, e você muda a ordem, e isso e aquilo, e não faz diferença o conteúdo, você vai conseguir a mesma coisa. O mesmo conteúdo, no final, vai dar tudo igual. Mas tem histórias que eu, pelo menos, considero, não sei na minha ignorância, mas eu considero que elas não podem ser contadas, elas precisam ser lidas. Porque se você perde uma palavra, você perde o fio da história. E essa história eu vou ler para vocês porque é uma dessas, né? Ela é tão linda e ela tem jogos de palavras tão bonitos que se eu contasse, eu correria o risco de perder alguma palavra, alguma beleza da história. Ela é Eles que Não Se Amavam, de Celso Sisto. As ilustrações são belíssimas, de André Neves. Eu não tenho livro, eu fiz um xerox colorido porque eu não tenho livro. Então, vamos começar. Era uma vez o Alberto, era uma vez o Bernardo, e entre eles existia um abismo. É que, na verdade, eles se odiavam. O Alberto só gostava de água fresca, de ameixas e de araras. O Bernardo preferia o bosque sombreiro, as bananas e os bois. O Alberto era pequeno como as aranhas armadeiras. O Bernardo era grande, como os búfalos de Botsuana. Quando eles se cruzavam, era o mesmo que a passagem de um vendaval. Um atirava farpas, o outro chispas de fogo. Um mandava dardos, o outro devolvia cobras e lagartos. E cada vez mais o abismo entre eles aumentava. Então, quem era amigo de um não podia ser amigo do outro. Quem conversava com um não podia nem olhar para o outro. Quem gostava de um tinha que odiar o outro. A mesma coisa acontecia com os pais deles, porque só podiam gostar de quem gostava do filho deles. A mesma coisa acontecia com os tios deles, porque só podiam gostar de quem gostava do filho dos irmãos deles. A mesma coisa acontecia com os avós deles, porque só podiam gostar de quem gostava do filho deles. E por não gostarem de uns, aprenderam também a não gostar de muitos. Dos parentes, dos amigos, dos conhecidos,
e de quem estava perto e de quem estava longe dos outros, seus inimigos. E foram ficando meio duros, sem cafuné, sem fruta no pé, sem picolé de fruta, sem verso de pé quebrado, sem beijo roubado, sem cócegas na planta do pé, essas coisinhas à toa que deixam a gente feliz. E daí para não gostar, por nada e sem motivos, foi um pulo. Não gostavam do que os outros comiam e por isso brigavam. Não gostavam do que os outros faziam e por isso brigavam. Não gostavam do que os outros vestiam e por isso brigavam. Não gostavam de quem os outros acreditavam e por isso brigavam. Não gostavam nem mesmo de como os outros respiravam e por isso brigavam. E cada vez mais o abismo entre eles aumentava. Depois, o bando de um cresceu e se multiplicou, e os lados se armaram dos pés à cabeça. E vieram as brigas feias e as confusões, os tufões e os vendavais, os terremotos e os maremotos, cada vez que um atravessava o caminho do outro. E o bando do Alberto virou exército, e o bando do Bernardo virou exército também. Não mais paus e pedras, não mais unhas e dentes, mas armas mortíferas, armas letíferas, armas infrutíferas. E as lutas armadas de repente se espalharam para ferir mais o outro, para machucar mais o outro, para acabar de vez com o outro, para provar que um era mais forte que o outro. E um muro também se ergueu, de repente, por cima daquele abismo, que já era imenso. Cada bando, cada legião, cada tropa, cada facção, cada quadrilha, cada exército, cada um do seu lado, Oriente e Ocidente divididos. E um lado atacava o outro quando o outro estava distraído, ou quando um estava pronto e o outro também esperava, ou quando um não queria e o outro provocava, ou quando ainda não era a hora e o outro se adiantava. E a cidade foi se acabando, as casas foram desabando, as escolas foram fechando, as pessoas foram se infelicitando, e a poeira foi se espalhando e o mundo se acostumando. E o Alberto foi se revoltando, e o Bernardo foi se rebelando com tanta destruição que tinha começado lá no passado dos tempos, com uma simples insatisfação que não se sabia mais a razão. E um dia, já bem longe das crianças que foram, o Alberto e o Bernardo, chefes de seus imensos bandos e amargos com tanta vida perdida, se encontraram na madrugada por cima do muro para fazer uma combinação. Quem sabe se eles descobrissem uma maneira de começar a se gostar, a situação poderia mudar. E cada um para o seu lado, cada um para o seu bando, levou a proposta silenciosa e única em um pedaço, e um pedaço do outro também num pacto de papel, para mudar o destino, para voltar a ser grande, simples e humano, para começar a querer bem, necessário era, mesmo para os que tanto sabem, aprender a apacentar as ânsias, a acariciar os ventos, a amar o bisonho, a brindar a luz, a beijar os dias, a beliscar as tristezas. E o Alberto e o Bernardo já iam começar. E isso já era muito bom. Não era agora, não era logo, não era imediatamente, não era nos astrais, nem num passe de mágica, nem mesmo num relâmpago, que todos iam aceitar e de boca para fora não ia adiantar. Paz de verdade enverga o tempo e vem assinada pelo coração. Bonito, né, gente?
é só uma história de criança. A gente podia ficar algumas palestras falando sobre cada frase, né? Eu separei algumas frases para a gente, então, ir analisando. Então, separei assim, ó. E por não gostarem de um, aprenderam também a não gostar de muitos. Né? Como é real essa coisa, né? Ah, mas o fulano brigou com meu irmão, também não falo com ele. O que eu tenho a ver com isso? Né? Quantas vezes a gente nem conhece uma pessoa e a gente já diz que não gosta dela? Isso é muito comum, né? Porque a gente ouve comentários que falam, que dizem sobre a pessoa. Aquele comentário chega no nosso ouvido, a gente já pôs uma barreira, a gente já começa a julgar a pessoa. Por quê? Você nem conhece. E pior ainda, além de você fazer um julgamento em cima de um comentário, né, você ainda passa para frente. A gente faz isso, né? A gente é maldoso, a gente faz isso. Então, daí eu peguei outra frase. E daí para não gostar, por nada e sem motivos, foi um pulo. Não gostava do que os outros comiam, não gostava do que os outros faziam, não gostavam do que os outros vestiam e por isso brigavam. Né? Então a gente continua aí nesse foco, né? E vamos destacar o que aqui. Vejam se não é verdade que a gente faz isso. Eu tenho alguma coisa com que o outro veste, com que o outro faz, com que o outro come, como o outro age? Eu tenho alguma coisa com isso? Nada. Então, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Isso não é da minha conta, muito menos da minha responsabilidade. Concordam? Por que eu vou assumir as coisas do outro? Jesus já disse isso há 2000 anos em outras palavras. Né? Ele dizia que é muito mais fácil a gente ver o argueiro no olho do outro do que ver a trave no nosso. Então, perceber o erro do outro é ultra fácil. Né? Perceber o nosso erro é bem difícil. Mais cômodo, mais fácil. Né? A gente tem um guru moderno, né? Que é o Prem Baba, acho que muita gente já conhece, volta e meio falo alguma coisa dele. Ele costuma dizer muito assim, ó, esse karma não me pertence, tá? E eu não quero comprar esse karma para mim. É exatamente isso. A gente vai dizendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa em outras palavras. A partir do momento que eu interfiro na vida do outro, a partir do momento que eu me envolvo e que eu julgo, eu estou comprando um pedacinho do karma dele. É isso que a gente quer? Já tem o nosso, gente. Para que a gente vai pegar o karma do outro? Vai se incomodar com o outro? Né? O que a gente pode ajudar, a gente ajuda. O que a gente não pode, né? Como é comum, né, a gente se envolver com o karma do outro. Como é comum a gente ficar nesse julgamento. Porque o outro faz assim, porque o outro faz assado, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Como é comum. Outra questão também, né, que a gente levantou com relação a essa coisa, né, de você está sempre comentando, mas eu não gosto do que ele veste, ou ele é gordinho, ou ele é magrinho, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Que além dessa questão da gente não ter nada a ver com isso, né, por que a gente age assim? Por falta de respeito. Né? Então, normalmente, a gente costuma fazer esse tipo de movimento porque a gente não aprendeu a respeitar. Agora, se desrespeitam a gente pula, né? Mas a gente não respeita o outro. A gente não respeita e a gente não dá valor, o valor que o outro merece. E isso é causa geradora de conflitos. A gente vive em conflito, a gente vive afastado do amor à medida em que a gente, né, não valoriza o nosso companheiro, os nossos companheiros, e a gente não respeita os nossos companheiros. E isso é muito normal. E a gente não respeita, não valoriza,
porque a gente não aprendeu a amar de verdade. O amor que a gente está acostumado é esse amor cobrança. Então, para eu amar, eu preciso receber alguma coisa. Então, a gente vê muito isso. Os próprios pais, né, ensinam a criança algumas coisas da forma não correta, sem perceber, né? Olha, se você não fizer assim, eu não vou gostar de você. Mas quantas vezes a gente, né, até a gente, né, se pega falando para o filho, se pega falando para os alunos, se você fizer isso, eu não vou gostar de você. Então, a pessoa, desde pequenininha, ela vai aprendendo, né, que o amor está relacionado a você fazer as coisas em troca, né? Sempre o amor é moeda de troca. Já perceberam que a gente faz muito isso? Uma outra fala também que a gente pegou do livro, né? Para provar que um era mais forte que o outro. E aí, grandes exércitos vão se formando. Isso não é, a gente comenta do pequenininho aqui do que a gente faz, né? Mas isso vai se expandindo a nível de governo, a nível de países. Por que acontecem as guerras? Porque um país quer ser mais forte do que o outro, um país quer ser melhor que o outro. Falta de amor, porque todos somos filhos do planeta Terra. Não importa se a gente nasceu no Brasil, ou sei lá, nos Estados Unidos, ou na Europa, onde quer que seja, somos todos seres iguaizinhos, né? Filhos de Deus. Então, a gente não precisa provar que a gente é mais forte que o outro. A gente sempre quer provar que a gente é mais forte, que a gente é mais bonito, que a gente é melhor, que a gente é mais inteligente. A gente é tudo, tudo, tudo mais que o outro, né? Tem a ver também com essa questão, né, lá do respeito e dessa coisa, dessa moeda do amor ser moeda de troca, né? Porque também, se eu for bonzinho, eu vou ser amado. Outros acreditam, não, se eu for bem bagunceiro, eu vou chamar atenção. Então a gente está sempre na comparação, no julgamento, a gente está sempre fora, né? Temos que voltar para dentro, voltar para nós mesmos, né? Nós ficamos nessa coisa de faltar o respeito, ficamos nessa coisa de julgar, de ter medo, porque simplesmente somos inseguros. Somos crianças medrosas, né? E quem tem medo é facilmente iludido. Alguém discorda que somos medrosos? A gente tem medo, e o medo principal é de não ser amado. Então, nós acreditamos, né, em muitas coisas. O verdadeiro amor, ele apenas ama. Ama o feio, ama o doente, não importa a aparência, não importa peso, não importa a altura, não importa a cor, né? Não importa absolutamente nada. Ou vocês acham que uma pessoa, porque ela é mais pobre ou mais rica, ela ama o seu filho de forma diferente? A mãe de um criminoso, ela ama seu filho da mesma forma que a gente ama os nossos filhos. Mesmo compreendendo muitas vezes, né, que o nosso filho errou, mesmo às vezes a gente tendo que dar alguma corrigenda, né? Pegar o chinelo de vez em quando, a gente ama igual. Não é porque ele errou que a gente não ama. Então, em vez de a gente dizer assim, filho, se você for bonzinho, a mãe vai te chamar, a gente tem que trocar. Filho, a mãe te ama. Se você for bonzinho, vai ser bom para você. Né? E a gente inverte a frase. Inverteu a frase, estragou tudo. Por isso que eu disse que às vezes é preferível ler, porque uma palavra fora da ordem pode dar confusão, né? Não é diferente? Se você não fizer isso que a mãe está falando, olha, a mãe não vai mais gostar de você. A criança aprendeu aquilo, vai levar aquilo como reflexo. Se eu dizer, filho, a mãe te ama tanto, não faça isso. Isso não vai ser bom para você, você vai sofrer mais lá na frente. Diferente. Primeiro de tudo,
é a mãe te ama. Né? E a gente está falando em mãe porque é mais fácil, é o exemplo mais fácil, mas isso é com tudo na vida, né? Com todas as pessoas, né? Com os nossos companheiros, com os nossos amigos. Quantas vezes a gente tem que puxar a orelha de um amigo e aí muitas vezes a gente se afasta do amigo porque aquele amigo está indo no caminho errado. De repente era só você dar uma palavra para ele, né? Dizer, poxa, eu te amo tanto, não faz assim, isso não vai ser bom para ti. Né? Então, a gente tem que lembrar que cada um de nós, todos nós, somos filhos queridos de alguém. Todos temos um pai, uma mãe, uma avó, um amigo que é esse representante de pai para nós, vamos dizer assim. Todos nós somos amados por alguém. E acima de tudo, nós somos amados pelo Pai Maior, que nos criou por Deus. Né? Quantas e quantas vezes Deus nos dá chances e nós erramos. E às vezes a gente não quer dar essa chance para o nosso companheiro, às vezes a gente não quer dar essa chance para o nosso filho, para o nosso irmão, né? Porque ele errou, acabou. Ele errou, mas a gente também erra e Deus nos dá chance. O que a gente vai falar do nosso anjo da guarda? A paciência da criatura do nosso lado, né? Soprando pra gente, a gente nem dá bola porque ele está falando, a gente nem escuta a mensagem que ele está nos dando, mas ele está ali do lado e a gente erra, a gente cai, ele vai ali, levanta, né? Então, esse é o amor, né? E nós podemos afirmar sem medo de errar que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Durante o seu apostolado, o mestre, ele não só falou do amor, ensinou o amor, como ele exemplificou o amor. Né? Durante o momento mais difícil, né, a sua crucificação, julgado, humilhado, torturado, sem nenhum motivo justo, né, sem nenhum motivo verdadeiro, mesmo assim ele não se revoltou. E o que foi que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Já pensou se alguém mentisse sobre a gente fosse preso, né? Trazendo isso pro... Imagina, a gente ia ter raiva mortal daquela pessoa, né? E é a mesma coisa, porque quando a gente pensa na história vivenciada pelo outro, a gente não se coloca no lugar, não parece que é tão assim, mas quando a gente se coloca no lugar, fica mais fácil. Pensa se fosse com você. Né? Então, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O amor que Jesus nos falou, nos ensinou, maior quando disse, amai aos vossos inimigos. Está aí, né? O exemplo, ele ensinou e exemplificou. Ainda na cruz, ele fez uma coisa linda. Ele olhou para Maria e disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois ele olhou para o seu discípulo amado e disse, João, eis aí a tua mãe. Então, ele não deixou Maria desamparada e ele não deixou o João desamparado. João era um discípulo mais novinho, era jovem. E Maria estava ficando sem seu filho. Ele amparou os dois, ele juntou os dois, ainda quase na hora do seu desencarne. Ele teve ainda a lembrança, né? Isso é total desprendimento, né? Isso é total amor. Ele não pensou em nada, ele pensou em amparar os dois. E os dois dali para frente moraram juntos até o dia que Maria deixou o planeta. Ela viveu com João, como se João fosse seu filho, né? Então, na hora do sofrimento, a gente lembrar do próximo é muito legal, é muito importante, porque isso vai nos ajudar, vai tirar a gente do nosso sofrimento. Então a gente está ali, sofrendo, mas a gente está chorando em cima do nosso sofrimento. Vai mudar? Não. Se a gente mudar o foco, passar a fazer uma outra coisa, como uma caridade, mudou o foco do nosso sofrimento, né? Então, na hora do sofrimento, Jesus pensa no próximo. Que tal a gente fazer isso?
Lembram da historinha que estava aqui, que eu contei, que foi Divaldo contando sobre a vida de Bezerra numa palestra, e aí eu contei para vocês que a filha do Bezerra estava muito doente, ele era médico, e ele não sabia mais o que fazer, não tinha o que fazer para curar aquela criança mais. E ele simplesmente chamam para ele socorrer outra criança, e ele diz: a minha eu não posso fazer mais nada, não tenho o que fazer, estou esperando desencarnar, eu vou cuidar da outra. E simplesmente sai de casa, deixa a filha doente no leito com a mulher e vai cuidar da outra criança. E quando volta, pensando que a sua filha já estaria desencarnada, encontra saudável. Quando a gente muda o foco do nosso sofrimento, né, da nossa dor, a dor fica mais leve e às vezes milagres acontecem por causa do amor. Milagres acontecem por causa do amor. As coisas mais doidas, né, são feitas em nome do amor. Tanto as ruins, mas aí não é do amor verdadeiro, né, é um amor egoísta, quanto as boas. Quantas coisas são feitas em nome do amor. E em falar em amor, a gente não pode deixar de citar o maior ensinamento de Jesus, né, que é a frase que ele diz que resume todos os seus ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é respeitar a vontade de Deus. É lembrar, né, que o Criador tudo sabe e que Ele é benevolente. Ele não vai dar pra gente aquilo que a gente não precisa, aquilo que a gente não aguenta. Então, o que a gente recebe é aquilo que a gente necessita. E a maioria das vezes é aquilo que a gente mesmo escolhe. Então, Deus nos dá o que a gente precisa, por amor. E amá-lo verdadeiramente é reconhecer isso. Amar a si mesmo é aprender a respeitar os seus próprios limites. Nós temos limites. Nós temos que reconhecer que a gente ainda não ama esse verdadeiro amor. Por quê? Porque a gente é ruim? Não, porque a gente está aprendendo. E se a gente, dia a dia, pacientemente, carinhosamente, for se observando, a gente vai melhorar. A gente vai mudar. Se a gente orar e vigiar, a gente vai chegar lá, né? Então, amar a si mesmo vamos dizer assim, é o amor conosco mesmo, que também vai, além de nos fazer compreender e progredir, ele vai nos fazer compreender o outro e respeitar o outro e amar o outro. Quando a gente percebe, eu tenho dificuldade, a gente percebe, nossa, ela também tem dificuldade. Nossa, ele também tem dificuldade. Poxa, todos nós temos. Já a dificuldade dela é A, minha é B, a dele é C. Opa, vamos tentar, eu ajudo no que eu posso aqui, ela ajuda no que pode ali. A vida é troca, né? Então, um dia, o Alberto e o Bernardo, com certeza, nós também, como eles, iremos compreender que não adianta tanto ódio, tanta guerra, né? Porque isso só nos deixa vazios. Iremos compreender que cada um de nós somos seres especiais, que apesar de todas as dificuldades, de todas as aparentes esquisitices, né, nossas e dos outros, não importa, mas apesar de tudo isso, nós iremos compreender que somos amados pelo nosso Pai e que possuímos a semente do amor. E apesar de possuir essa semente, muitas vezes a gente tem deixado essa semente sem regar, mas que a qualquer momento essa semente brota, vira luz. Então a gente vai descobrir, como o Alberto e o Bernardo, né, que quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente vai descobrir que o vitorioso é aquele que vence a si mesmo. E herói é aquele que se autoconquista. Então que a gente possa, né, chegar lá no mundo espiritual vitorioso. Que a gente possa ser recebido como herói de nós mesmos, né? Então, para a gente encerrar, eu vou deixar com vocês um pequeno vídeo do Divaldo, que vai falar para vocês melhor do que eu a respeito disso, né, que eu falei. E eu deixo para vocês também o meu desejo de muita reflexão, muita paz
e muita determinação para crescer. Mohandas Karamchand teve a oportunidade de dizer: se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio alcançou essa qualidade de amor, libertando milhões de indianos e paquistaneses da servidão ao Império Britânico. No entanto, a sua vida de dedicação ao amor custou-lhe o preço da própria vida. O nosso sentido existencial para sair desse bártaro de todas essas perturbações é amar. Porque quando nós amamos, o organismo contribui com uma descarga de adrenalina que nos dá beleza, que nos apresenta o objetivo essencial da vida. Quando nós queremos ser amados, ainda somos crianças em formação. Aprendemos que o amor é esse troca de sentimentos, esse dar e tomar. Em realidade, isso é um outro interesse de natureza financista, comercial, ou se dê o nome qualquer. Quando nós nos interessamos pelo próximo, quando fazemos o bem ao nosso alcance, e não é necessário dar coisas, oferecer um sorriso, uma boa palavra. Quantas vidas podem ser resgatadas às vezes com um conselho, e quantas vezes pomos a perder um relacionamento por causa de uma expressão da nossa face. Então eu diria a todos aqueles que têm problemas que procurem amar, tolerando, dando direito ao indivíduo de ser como é, porque nós não podemos mudar o mundo. A única forma de mudar o mundo é se nós nos mudarmos interiormente, porque toda vez que alguém cresce, o mundo melhora. Toda vez que alguém tomba, o mundo cai. Então eu diria aos caros amigos e amigas telespectadores, para que sejam eles os exemplos da alegria, da esperança de viver, considerando que a vida é feita de vicissitudes. A matéria decompõe-se inevitável graças a uma lei da termodinâmica, a lei da entropia. A vida, para viver, paga o desgaste da energia. Então o amor é a presença de Deus em nosso coração, sem qualquer pieguismo. E esse ato de amor é um desafio. Madre Teresa de Calcutá dizia: amemos até doer. E se nós formos olhar os grandes vultos da humanidade como Albert Einstein, em uma carta que ele fez à sua filha, ele disse: a quinta força do universo é o amor. O universo é sustentado por 4 forças: a eletricidade, o eletromagnetismo, a gravidade, a força física quântica forte, a força quântica fraca e a lei de amor. Quando nós amamos, encontramos a força para a vitória na vida.